Fala pessoal, voltamos, tudo jóia? Beleza, beleza? Diga sim. Diga sim? Não, diga sim. Diga tá tudo jóia. Então se prepare aí que chegou mais uma aula, tá chegando aí mais uma aula de matemática na sua telinha. E hoje nós teremos uma revisão. Isso mesmo, hoje é aquele grande dia esperado. É o grande dia. É o dia de avaliação. E nós fizemos, antes aquele quiz revisional com várias questões e tal. E hoje elencamos alguns temas que achamos interessantes para revisar com vocês para avaliação. Sem muita delonga, na telinha, diretor. Bora lá então. Aula 31.1. E a nossa aula de hoje é uma revisão geral da unidade 1. E vamos revisar nessa aula o diagrama de Venn. Na segunda parte é quando nós fazemos a resolução de problemas usando o diagrama. Fizemos um exercício desse na aula 30 de revisão. Vamos falar sobre conjuntos numéricos na parte 4, que falamos do conjunto dos números irracionais e reais. É quando falamos de todos os números que nós temos. E por último, operação na reta real, operações com intervalos. Por último dessa parte, porque tem mais 3 aqui, professor. Vamos falar também sobre potenciação na parte 2, são as propriedades e as operações com potenciação, expressões algébricas, tá? Valor numérico da expressão algébrica e equação do primeiro grau, na sua segunda parte. É uma mega revisão. É uma mega revisão hoje. Então, vamos lá, liga então. Aí. Diagrama de Venn. Resolução de problemas. Então, vamos lá, começar. Nessa revisão de diagrama de Venn, nós temos uma dica. E essa dica é como resolver problemas que envolvem o diagrama de Venn. Isso então, mesmo. vamos lá no passo a passo. Primeiro, para resolver o diagrama de Venn, nós devemos começar pelas interseções. Quais são os elementos que tem nos dois conjuntos? Depois que eu observei isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no meio lá esse elemento que está igual nos dois e vou depois descontar dos que eu tenho, do A, do B, do C, se for só 2, se forem 3. Então eu faço os devidos descontos, beleza? Olha lá o diagrama. Então eu vou primeiro preencher a interseção. E nesse caso aqui a gente tem dos 3 primeiros, diagramas, né? Não é? Então vou fazer, pega o vermelhinho lá, coloca as 3. Interseção dos 3. Aqui é a interseção dos 3. Essa região aqui que eu vou marcar é onde fica a interseção dos 3. Essa região, quem eu coloco aqui dentro está nos 3 conjuntos x, y e z. Depois eu vou descontando parte a parte, quem está no x no y, quem está no x no z, quem está no y no z. E por último vou colocar os elementos exclusivos de cada um dos conjuntos. Exclusivo do conjunto x está somente no conjunto x, exclusivo do conjunto y está somente no conjunto y, e exclusivo do conjunto Z, somente no conjunto Z. Então esse é o detalhe importante. Então a gente vai abrindo, né, de dentro para fora. Beleza. Aqui nós temos algumas operações com conjuntos, tá? Interseção, união e diferença. A interseção, nós falamos lá, é o que está igual nos dois. Tá lá embaixo, lá, o grafado lá, isso. Depois nós temos a diferença, que é o que está exclusivo. Lá que ele marcou só, né, A menos B. Mas poderíamos ter também B menos A, que ficaria pintado do outro lado. Temos lá os conjuntos separados, disjuntos, e temos também a união entre todos. Beleza, então, disjuntos quando não há interseção. Interseção aqui embaixo, aqui a união dos dois, e aqui é a menos B. Lembrando, aqui, né, A menos B. Lembrando que também pode ter B menos A. Perfeito. Melhor do que ficar nessa parte teórica, não é? É nós depois fazermos uma atividadezinha aqui bacana, mas vocês vão pegar na prova bem tranquilo, bem fácil, sem problema nenhum. Beleza? Depois nós vamos revisar também conjuntos numéricos na parte 4. Conjunto dos números irracionais e também dos números reais. Lembrando que essa parte, aula 4, é quando nós juntamos todos os números num único universo. Então, o conjunto dos números reais, olha lá, nós temos o primeiro conjunto, né, dos números naturais, que vai do 0 até o infinito, olha lá, natural, 0 até o infinito. Os inteiros. Os inteiros
vai, né, vem do infinito negativo, passa pelo zero e segue para o infinito positivo. Então, aqui a gente tem como referência o zero, né? Isso. Como o Maurício falou, ele vai para o infinito à esquerda, não tem fim para a esquerda, e nem tem fim para a direita. Tá aqui, ó, bonitinho. Beleza? E também tem o quê? O conjunto dos números racionais. Os racionais já é uma junção de todos os números naturais e inteiros e um acréscimo das frações e dos números decimais. Aqui também vão entrar, né, professor Valnei, as dízimas periódicas. Sim. Beleza? Então, esses são os números racionais. Eu costumo dizer que os números racionais é tudo que a gente consegue colocar em forma de fração. Por quê? Porque da fração aí pode surgir os números decimais, é só dividir a fração, numerador, denominador, a gente tem um número decimal. E aí, a dízima periódica também ela se origina da fração, né? E todo número natural e inteiro a gente também pode representar em forma de fração. Então eu costumo dizer que os racionais, eles são todos os números que eu consigo colocar em forma de fração. Por exemplo, um simples número natural, por exemplo, 10 dividido por 2, representa que número natural essa fração? 5, ó. E isso aqui é um número natural, porém não deixa de ser um número racional. Perfeito. Então, e aí, como os acréscimos, nós temos também ainda, olha lá, ó, os números irracionais, que são todos aqueles que eu não consigo deixar em forma de fração, ou seja, eu não consigo montar uma razão entre, né, que gere esse número, e a junção de todos eles, nós temos os números reais. Os números reais é a junção de número irracional, número racional, número inteiro, então aí entram os números reais. E aqui dentro desses números, estudantes do primeiro ano, vocês precisam saber fazer adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso mesmo, as operações básicas. Perfeito. E para ficar aqui, né, um destaque importante nos números irracionais, os mais famosos são as raízes não exatas e o famoso número π, que nós aprendemos numa aula a fazer o seu devido cálculo. Beleza? Beleza, beleza. Mapa mental para ficar bonitinho, olha só. Ó, que bonito. Nessa telinha aqui a gente tem a representação de todos os conjuntos. Isso. Lembrando que o maior de todos é representado pelo conjunto dos números reais, porque dentro dos reais está tudo, gente. Tá todos os conjuntos. Começando do início aqui, ó, que a gente viu. Os naturais. Dentro dos reais estão os inteiros, né? Que são subconjunto dos números reais. Perfeito. E aqui você vê separadamente aqui, ó, que os irracionais, ele também é um número real. Beleza? Beleza. Aí tem esse mapa mental aqui, ó, bonitinho, que só dá um destaque para os números. Nesse mapa mental aparece ali em cima um conjunto que vocês não estudaram ainda, né, que é o dos números complexos, então, que geralmente depois, né? é visto no terceiro ano só, geralmente, não é sempre. Então tá aqui, só para ficar tranquilo, natural, inteiro, ali tem um destaque para o natural, né, excluindo o zero, inteiro. Olha lá, o natural não nulo. Nós temos também no inteiro a questão de excluir o zero, mas vamos deixar o zero pertence ao nosso conjunto, beleza? Então essa é a parte dos conjuntos numéricos. Mais uma aulinha que nós vamos revisar hoje é sobre operações na reta real, os intervalos. Então, nessa parte aqui é importante, primeiro, nós entendermos como vai ser representado o nosso conjunto. Isso pode ser representado, os intervalos podem ser representados em notação de conjuntos, em notação representado na reta real ou em forma de colchete. Então, aqui no conjunto, a gente tem que saber fazer a leitura desses símbolos. Quando eu pego o meu conjunto A, aqui eu leio x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3 e menor do que 5. Então, quer dizer que esse meu x é o meu intervalo, são números que estão compreendidos entre menos 3 ou igual a 3 e menor do que 5. Por isso, o nome intervalo. Reta real, a gente já consegue perceber na reta real que meu intervalo está entre menos 3 e 5. Tá aqui, gente, ó.
Por que está fechado? Quando eu leio maior ou igual a 3, quer dizer que o meu 3 pertence a esse intervalo. É um extremo que vai de menos 3 até um número bem próximo de 5, porque o meu 5 não pertence a esse intervalo, porque eu quero valores menores que 5, intervalo aberto. E a notação de intervalo aberto em colchetes é aqui, ó, colchete ao contrário, tá vendo no 5? Ao contrário, quer dizer que aquele intervalo, aquele extremo não pertence ao meu intervalo, né? A minha solução. E aqui o menos 3, com o meu extremo à esquerda, o menos 3, ele está fechado, por isso que o colchete é dessa forma, bonitinho, normal, e eu posso também representar o intervalo aberto à direita dessa forma, com parêntese. Certinho, certinho? Bora lá? Beleza, então. Então é importante esses detalhes todos aí. Olha lá, ó. O intervalo aberto, ele vai ter os colchetes ao contrário, tá bom? Isso quando eu for usar colchetes. Ele vai ter também as bolinhas abertas, ou também podemos colocá-los com os parênteses, não é? No lugar dos colchetes, colocaremos parênteses normais, indicando que o intervalo está aberto. No intervalo fechado, aí os colchetes vão ser virados normal para as letras, para dentro direitinho. E a bolinha vai ser fechada. E aí temos os intervalos semiabertos, que são aqueles que têm um lado fechado e um lado aberto. É bom você ficar atento também a uma outra nomenclatura. Fechado, maior ou igual, menor ou igual. Aberto, maior ou menor. Beleza? Beleza, e aí não podemos deixar de destacar quando o intervalo ele é aberto para a direita. Para a direita quer dizer que está aberto ao mais infinito. Então a nossa representação é dessa forma, olha, aberto ao mais infinito. Está fechado no extremo A, mas está aberto ao mais infinito. E aqui o contrário, quando ele é aberto à esquerda, então ele é aberto ao mais infinito. Perfeito, beleza então? Então, mais uma aulinha para hoje, potenciação. Aqui, o professor Valnei passou para vocês as propriedades da potência, passou as operações com a potência. Então, é importante nós lembrarmos que potência... Opa, volta aqui que comiu ali um pedaço da letra. Vai, isso, agora foi. Agora sim. Então, a potência é uma multiplicação, né, de fatores iguais. Então, nós temos uma multiplicação de fatores iguais, onde nós temos um número chamado de base e um número chamado de expoente. Como que vamos resolver a potência? Repetindo a base, a quantidade de vezes que eu tenho no meu expoente. E dentro da potência nós temos as propriedades. Multiplicação de potência com a mesma base. Faz o que, professor? Mantém a base e soma os expoentes. Divisão de potência com a mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. Outras propriedades, por exemplo, ali, ó, potência de potência. Opa, aqui repetiu, ali embaixo. Aqui lá, embaixo. Aqui, potência de potência. Potência de potência mantém a base e multiplica os expoentes. Então não esqueça dessas propriedades. Precisou usar, aplica a propriedade. E para não esquecer, vamos de mapa mental. Olha aí, ó, potenciação, né, é uma multiplicação de fatores iguais. Ali o A elevado a N repete o A N vezes. Se o expoente é 1, o resultado é a própria base. Se o expoente é 0 e a base é diferente de 0, o resultado é 1. Se o expoente é negativo, eu vou inverter a minha base. Para deixar o expoente negativo ou positivo. Isso. Daí vem as três propriedades: multiplicação, divisão e a potência de potência. Beleza? Então, potenciação tranquilo, vocês não vão ter dificuldade, é só fazer as multiplicações. Outra aula que nós destacamos para revisão foi a aula de expressões algébricas. É a parte que começa a entrar letras e números. Eu preciso fazer ali uma leitura. E nós vimos nessa aula, e essa aula foi bem bacana, né, professor Valnei? Sim. Porque nós trabalhamos com eles. Opa! Apaga, aqui já apagou. Olha só, trabalhamos com eles a estrutura do termo algébrico. A primeira coisa que você tem que lembrar é que uma expressão algébrica vai ser formada por um termo. E esse termo tem coeficiente numérico, tem um número, e tem uma parte literal, tem uma letra. Então tem um número e uma letra. Ele é um termo algébrico. Então, primeira coisa é essa, tá? E esse termo algébrico, mais na frente, ele vai caracterizar o grau da equação. Por exemplo, a equação do primeiro grau é porque o coeficiente, a parte literal, tem grau 1, tem expoente 1. Equação do segundo grau,
a letra, o nosso expoente vai ter 2. Então, esse é um detalhe importante. Então, primeira coisa, termo algébrico, letra e número. Depois, as expressões algébricas são divididas em alguns grupos. Quais são eles? Primeiro grupo, o grupo dos monômios. O que é um monômio? Tem somente um termo algébrico. O que é um binômio? Olha o nome, binômio, 2. Bi é 2. 2 termos algébricos. Depois nós temos o trinômio, tem 3 termos algébricos. E quando for mais de 3? Aí vai ser um polinômio. Lembrando que, tá, no geral, nós estamos em polinômios, né? Então, se tem um termo, eu posso chamar de polinômio, mas por classificação, essa é a estrutura: monômio, binômio, trinômio e polinômio. Poli mais do que 3. Isso mesmo, e para não esquecer um mapa mental. Olha que lindo. O que é expressão algébrica? São expressões que apresentam números, letras e operações. Se a operação for de multiplicação e divisão, eu tenho um monômio. Se tiver adições e subtrações, eu vou conferir as estruturas. Nas expressões algébricas, nós trabalhamos com o valor numérico. O que é o valor numérico? É substituir a letra por um número. Ah, professor, então tem que fazer conta com letras? Não, você faz conta com números. A letra está ali para expressar, né, um valor que eu não sei representar naquele momento. A idade de João mais 5. Eu não sei a idade de João, então eu coloco um x mais 5. A idade de Pedro ao quadrado. Qual a idade do Pedro? Não sei. Então, y ao quadrado. Esse é um detalhe importante, beleza? E mais um detalhe importante nas expressões algébricas é simplificar os termos semelhantes. A simplificação dos termos semelhantes é somar os termos que têm a mesma parte literal. Por exemplo, eu tenho um 2x mais 3x. Eu posso somar isso. É porque a parte literal a parte é igual. literal é x. Quanto dá isso aqui, gente? 2 mais 3? 5. 5x. 5x. Só soma os números, tá? A letra não soma, soma-se os números. Beleza, então. E a última aula que nós destacamos para hoje, para revisão, até porque a parte de equação do segundo grau, nós trabalhamos esses dias, não é? Verdade, tá bem recente. fresquinho na mente de todos vocês. Equação do primeiro grau, bem tranquilo, E estudo vamos das equações. começar agora com elas, ó. As equações do primeiro grau. Vamos lá. Tem o Equação passo a passo, do né, primeiro Maurício? grau apresenta expoente 1 na incógnita, na letra. Na Beleza? letra. Olha lá, 2x mais 3 igual a 5. O expoente do x é 1. Como é que eu faço para resolver, então? Primeira coisa. A gente tem os 4 passos aqui. O primeiro passo qual é? Separar os membros. Segundo passo qual é? Resolver as operações. Lembra que o professor Valdir falou dos termos semelhantes? Passei de um lado para o outro. Ficou termo semelhante, eu vou fazer as operações devidas ali. Terceiro passo, isolar a incógnita. Ela tem que ficar sozinha. Vamos fazer aqui no passo a passo aqui. Eu já tenho aqui, passo 3 para o outro lado. Esse é o passo 2. Separei os termos, os membros. Mais 3. Menos 3. Muda a operação. Depois vamos resolver as operações. Esse é o 5 passo menos 2. 3. 2. E agora... Isolar a incógnita. Deixar ela Isolar a sozinha. incógnita. X Deixei é ela igual sozinha. 2 E o dividido quarto por 2. passo aqui, dá para mostrar aqui, o quarto passo Encontrar é encontrar a a raiz. raiz. Quando eu faço esse isolamento do x aqui, eu resolvo a operação e encontro a raiz. Perfeito. 2 Olha dividido só. por 2. 1. Então, a equação do primeiro grau é esse tipo de equação, que apresenta esse termo, que apresenta essa estrutura, e agora é com vocês, né? Essa revisão de hoje. É por isso que Foi nós bem sempre... bacana, isso, né? Só que assim, Trouxe tudo. é uma revisão mais Bem falada, acelerada, mais né? acelerada. Por isso que nós fazemos sempre antes da prova um quiz revisional com as questões. Teve a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, teve exercícios falando de conjuntos, para vocês lembrarem do que vai cair E na eu prova. vou deixar uma dica aqui. Vocês podem estar assistindo novamente as aulas, refazendo os exercícios e lembrando que a gente deixou técnicas de estudo aqui. Quando vocês revisam, faz as correções, você está tirando as suas dúvidas, você está estudando. Faça um grupo de estudo. Quando você faz grupo de estudo, você ensina e você aprende mais, como a gente viu naquela pirâmide de aprendizagem. E agora... É com vocês. é com Boa vocês. prova, gente. Boa prova. Fiquem com Deus e até mais.